Pessoal, é o seguinte, nós fizemos a classificação de litisconsórcio. E agora eu quero fazer com os senhores um estudo sistêmico dentro dos artigos que são próprios a esse instituto. Até porque agora a gente vai focar em algumas situações altamente cobráveis dos senhores. Vamos lá? Joga para mim, por favor. Tá ali, ó. Vamos dar um pulinho, por gentileza, ali no artigo 113 do Código de Processo Civil. Iniciando a figura do litisconsórcio, o que a gente tem no 113 é o permissivo. E aqui, por favor, basta uma leitura. Ok? Porque aqui nós temos destacadas as situações permissivas de um litisconsórcio, inclusive as situações permissivas de um litisconsórcio facultativo. Mas se tem um tema que ele, artigo 113, se propõe a regular realmente, senhores, chama-se limitação. Portanto, agora é esse o tema que a gente vai enfrentar, a limitação do litisconsórcio. Porque a partir do momento em que a gente tem ele, litisconsórcio, o primeiro destaque, facultativo. E facultativo é porque foi formado por ato de vontade do autor. Concordamos? Se eu posso demandar 1, 2, 3, ou se eu posso ter junto comigo 1, 2, 3, 10, são situações de opção que eu exerço dentro de uma estrutura permissiva do processo. Ele, artigo 113, nos seus incisos, me permite a formação do litisconsórcio. Mas é possível a limitação. Primeiro passo, do necessário nunca. Porque eventual situação de limitação do litisconsórcio necessário impactaria, senhores, aonde? Na validade, na eficácia da decisão final. Então, o litisconsórcio necessário não pode ser objeto de limitação. O que seria e é possivelmente limitado é o chamado litisconsórcio facultativo, que a gente costuma chamar doutrinariamente de multitudinário. Por que multitudinário? Multidão, ok? Exemplo, eu parto de uma premissa, senhores, que eu tenho 50 autores contra um pobre coitado de R$1, ok? Exemplo, por exemplo, no campo administrativo, eu tenho 50 servidores que acreditam ter determinado direito em idênticas situações contra a administração pública. Eu crio uma faculdade do litisconsórcio, beleza? E aí a lei permite a limitação, correto? Essa limitação, inclusive, pode ser exercida de ofício pelo juiz ou por requerimento, inclusive, da parte. No caso, até pegando o exemplo que eu lancei aqui, senhores, do próprio réu, ok? Uma vez citado, cria-se a oportunidade procedimental dele vir ao processo, discutiremos isso na sequência, exclusivamente para solicitar a limitação do litisconsórcio. Portanto, o litisconsórcio facultativo, dito multitudinário, pode ser limitado por ato de ofício do juiz ou a requerimento da parte, desde que a gente perceba que esse litisconsórcio estaria comprometendo algumas situações que são muito relevantes para a estrutura do procedimento, ok? Então eu preciso de uma motivação, de uma devida fundamentação, para que isso possa ser objeto de limitação. E quais são os elementos motivacionais que implicam ali na potencial situação do litisconsórcio, perdão, senhores, do litisconsórcio ser objeto de modificação. Primeiro, eventual dificuldade que se dê ao exercício do direito de defesa. Senhores, pegando a situação exemplificada, eu tenho 50 autores, pode existir um comprometimento nesse processo, eventualmente, do regular e lícito direito de defesa ali a ser exercido pelo cidadão conhecido como réu, ok?
mas também quando ele esteja litisconsórcio a comprometer a razoável duração do processo. Ok? Então, em termos de eventual potencial situação de verificar que esse litisconsórcio pode comprometer a efetividade, pode comprometer o tempo do processo, cria a lei processual a possibilidade dele ser objeto de limitação, digo de novo, seja de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, lei processual para mim. Senhores, percebam que o parágrafo 1º dá esse poder ao magistrado, ok? De novo. Perdão. O parágrafo 1º do artigo 113 dá esse poder ao magistrado de limitar o litisconsórcio, de novo, facultativo. Quando ali houver o comprometimento, senhores, da defesa, ou quando houver um comprometimento da rápida solução do litígio. Então perceba que o próprio parágrafo 1º do artigo 113 dita que eu só posso pensar nessa limitação por decisão motivada, ok? Desde que eu, juiz, consiga demonstrar na minha decisão, na minha motivação, que esse litisconsórcio formado ataca um desses princípios, que seria a razoável duração e também ali o exercício da ampla defesa pelo cidadão réu nesse processo. Beleza, senhores? Então, é lícito ao juiz. E o juiz, então, exerceria esse, digamos assim, poder, estou procurando só meu apagador, achei. O juiz exerceria, portanto, senhores, esse poder de limitar o litisconsórcio. E aqui é muito interessante, porque antes a lei processual fazia uma referência, digamos assim, a essa potencial situação de limitação exclusivamente na fase de conhecimento. Beleza? E como se daria essa limitação, senhores, numa eventual fase de conhecimento? Muito simples. Eu, juiz, como primeira manifestação minha nos autos, ok? Eu, juiz, ali, verificando desde logo, desde o início, a existência desse litisconsórcio e o possível comprometimento desses elementos essenciais. De novo no exemplo, 50 autores contra um cidadão conhecido como réu, atuaria positivamente no processo desde o seu início. E por decisão interlocutória, eu limitaria esse litisconsórcio. Beleza? Mas, senhores, eu não crio situação de exclusão. De novo, eu não crio uma situação de exclusão desses litisconsortes. Tá bom? O que eu faço aqui, na verdade, é não excluir e fatiar esse procedimento agora para vários. Exemplo, eu permito apenas que os 10 primeiros desses 50 continuem no processo originário e que eu vou formar com os demais grupos de 10 e viabilizar outros processos. E por que motivo, senhores, eu não posso excluir? Porque senão eu posso estar indevidamente comprometendo o direito material de litigantes. Ora, a partir do momento em que eu tenho o despacho positivo, então não é qualquer manifestação do juiz, artigo 240, parágrafo 1º, a partir do momento em que eu tenho o despacho positivo, interrompe-se a prescrição. Retroagir na data da propositura da ação, sabemos disso. Vem cá, se eu tivesse aceitado só 10 dos 50 e excluído os 40 e falar, não, ajuizem outra demanda, individualmente ou coletivamente, como queiram, eu não preservaria nessa figura de fatiamento a data da distribuição originária. Porque como eu tenho esse aqui, os outros eu crio um procedimento de redistribuição, mantendo, portanto, senhores, a data da distribuição da petição inicial primeva. E aí, portanto, quando em cada um desses processos ocorrer o despacho ordenando a citação, retroagirá a interrupção da prescrição, a data da propositura da demanda originária.
Sacaram, senhores? Então eu não vou excluir simplesmente. Eu vou criar uma estrutura de fatiamento, preservando alguns dos originais, dos autores originais, e os outros em demandas agora individualizadas. Entenderam a ideia? Sob pena de eu estar comprometendo a eventual situação de direito material do cidadão. Beleza. Bom, fase de conhecimento. Mas não apenas na fase de conhecimento. Possível também é a limitação na fase de liquidação de sentença, bem como na fase de cumprimento de sentença, senhores. Isso aqui é interessante porque a lei processual exclusivamente fazia referência no Código Antigo a uma atuação do juiz no conhecimento. E isso veio sendo muito combatido. Sabe por quê? Voltemos ao caso. Eu tenho 50 funcionários públicos, todos como autores de uma determinada demanda. Beleza, ok? E sendo ali todos autores dessa demanda, 50, todos estão a brigar pela mesma situação de direito. Senhores, por gentileza, eu não tenho necessariamente que fazer prova para os 50, a não ser talvez da condição de funcionários públicos e no enquadramento de uma determinada função. E aí agora eles teriam ou não direito àquele percentual, àquele aumento, àquela situação que seria exclusivamente derivada da lei. Então muitas vezes eu não crio necessidade da limitação na fase de conhecimento, porque o juiz seria, para esses 50, chamado a analisar exclusivamente um determinado preceito legal. A sua constitucionalidade ou não, a sua legalidade ou não, e a figura do enquadramento naquela genérica situação nos quais os 50 se encontrariam eventualmente enquadrados. Sacaram a ideia? Então a lei processual hoje vira e fala, juiz, espera aí, de repente não limita no conhecimento não só. É uma discussão de direito apenas, julgue, portanto, o direito. Aí, para situações de cálculos e de execução, talvez seja interessante fatiar. Criando, se for o caso, inclusive, cumprimentos de sentenças individualizados. Liquidação de sentença individualizados para esses 50. Joga para mim. Tá ali, ó. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes. Aí a novidade em termos normativos. Na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, seja ela fase de cumprimento de sentença ou processo propriamente dito. Mas esse alargamento aqui é extremamente interessante. Isso quando ele, juiz, atua de ofício. Agora, nada impede, senhores, se como aqui nós colocamos, seja a requerimento da parte. Também na fase de conhecimento, liquidação ou fase de cumprimento de sentença. Tal como o juiz, podendo atuar de ofício, pode a parte requerer, senhores, a limitação desse litisconsórcio também em quaisquer dessas situações, seja no conhecimento, na liquidação ou no cumprimento, tá bom? E aí é interessante porque quando a parte faz a solicitação, senhores, o que eu tenho é uma interrupção de prazo. De novo, o que eu tenho quando a parte faz essa solicitação é uma interrupção de prazos. Joga para mim, por gentileza. Tá ali, ó. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta. De novo, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Senhores, então imaginemos, fase de conhecimento. O que eu tenho é o cidadão citado enquanto réu,
que compareceu no prazo de resposta contestação, e em vez de contestar, ele, réu, simplesmente solicita a limitação desse litisconsórcio. Senhores, aí agora então o juiz julgará, mantendo ou limitando o litisconsórcio. Beleza? E aí então, a partir do momento em que a parte é intimada, volta a fluir todo o prazo para contestação. Exemplo, eu tenho de repente, sabemos, 15 dias para contestar, não é isso? Só que ao invés de eu comparecer nesse período de tempo e apresentar a minha contestação, eu exclusivamente faço o requerimento de limitação, senhores. Vamos esperar o juiz decidir. Fechou? Havendo decisão do magistrado, daqui volta a fluir novamente o prazo de 15 dias para ele apresentar contestação. Então, o que eu tenho, senhores, com o requerimento de limitação é uma interrupção do prazo para a manifestação ou resposta. Logo, se é na fase de conhecimento, eu vou interromper o prazo de contestação. Se é na fase de liquidação, e eu fui intimado da solicitação de liquidação, eu vou solicitar a limitação e só começará o prazo da minha manifestação a correr depois que o juiz resolver essa questão, tal como no cumprimento de sentença. Porque nele, cumprimento de sentença, fui lá intimado para pagar, ok? Aí, em vez de eu apresentar a minha impugnação ao cumprimento de sentença, como a lei permite, eu faço exclusivamente a solicitação de limitação do litisconsórcio. Pronto. Interrompido está o meu prazo, inclusive, para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, quando a parte ré faz o requerimento, senhores, nós temos uma interrupção dos prazos de manifestação, de resposta, dos prazos de defesa, inclusive. Beleza? Joga de novo. Parágrafo 2º do artigo 113, para um reforço aqui, senhores. O requerimento de limitação interrompe o prazo para a manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Pegamos? Beleza. Sistema recursal, senhores. Sistema recursal. Como nós observamos, a figura da limitação do litisconsórcio não extingue processo, ok? Cria-se ali uma situação de fatiamento e da existência de vários. Claro que é sempre uma decisão interlocutória, portanto, e em o sendo, senhores, seria ali plenamente atingida por embargos de declaração, ok? Problema nenhum. Embargo de declaração contra toda e qualquer decisão, como me diz o artigo 1020. Só que, por favor, joga a lei. Vamos a ele. Artigo 1015 do Código de Processo Civil. Dizendo a lei da potencial utilização do recurso de agravo de instrumento. E cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Quando eu, na qualidade de réu, compareço no processo e solicito a limitação do litisconsórcio e o juiz rejeita, é porque na visão dele isso aqui não estaria comprometido. Logo eu tenho sim direito então ao recurso de agravo de instrumento para discussão junto ao tribunal de que esse ato de não limitação do litisconsórcio vai inclusive comprometer o meu direito de defesa, por exemplo. Mas percebam, jogue de novo, por favor, artigo 1015. Rejeição do pedido de limitação. Logo, quando o juiz acolhe, senhores, e determina a limitação do litisconsórcio, é porque ele, magistrado, está observando que essas situações
esses elementos, esses princípios estariam sendo feridos. E aí, então, ele acolhe o pedido de limitação do litisconsórcio. Mas isso não traz prejuízo a ninguém, ok? Porque esses que ali agora ficariam aqui, continuam, e os demais terão os seus procedimentos próprios para a busca do direito, sem perda nenhuma de substanciais direitos, de direitos materiais de ninguém, cara. Só que em vez de você estar nesse processo, você vai estar nesse outro aqui, ó. Que prejuízo se traz ao seu direito, cidadão? Absolutamente nenhum. Mas se eventualmente eu, réu, falo, porra, juiz, isso vai comprometer o meu direito de defesa, e o juiz fala que não, eu vou levar isso ao tribunal. Portanto, julgou de novo 1015. Caberia agravo de instrumento exclusivamente contra a decisão de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Beleza, senhores? Nesse bloco, portanto, nós enfrentamos esse tema, limitação do litisconsórcio.